E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui a gente chegou com um novo update do Winlator. Essa versão aqui é a versão 1.1, onde ele vai corrigir alguns bugs do Winlator 1.0 e principalmente trazer algumas outras melhorias para alguns outros celulares. A grande melhoria da vez, né, já que não é uma atualização muito grande, é só o suporte da DXVK para aparelhos com a Adreno 700. Infelizmente, esse suporte não se estende para tantos celulares assim, mas pelo menos aqui para as Adreno 700 que não estavam conseguindo utilizar nem a DXVK 2.2 ou a DXVK 1.1.70, agora vão poder utilizar diretamente nos seus celulares. Infelizmente, o suporte aqui para o Snapdragon 7 Plus Gen 2, que é justamente o que eu tenho aqui no meu Poco F5, não é muito recente, quer dizer, o processador é muito recente, então por esse processador ser muito recente, o desenvolvimento para ele fica um pouco mais para trás, então a gente ainda não tem drivers estáveis da Turnip que possam ser rodados para a gente conseguir rodar a DXVK, entre várias outras coisas. Então apesar do suporte finalmente estar aqui, a gente só consegue rodar pouquíssimas coisas. Então antes da gente passar aqui para o nosso Poco F3, onde eu já testei mais algumas outras coisas, vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo com o meu Poco F5. Bom, aqui no meu Poco F5, galera, eu tentei testar o nosso querido Pro Evolution Soccer 2013, assim como eu já fiz com ele no Exagear, e o Pro Evolution Soccer foi o que melhor funcionou. Eu tive o melhor desempenho possível para a gente conseguir rodar os nossos títulos. O único problema é que eu também testei outros tipos de aplicativos, como aqui o nosso querido Battlefield 4, ele até chega a abrir dessa vez com esse novo update. O porém é que infelizmente ele ainda não está jogável ou renderizando gráficos. Então isso daqui ainda é um problema exclusivo do Poco F5, de outros celulares com o mesmo processador que ele, ou seja, quem tem aí um 7 Plus Gen 2 ainda não está conseguindo acessar alguns jogos, só outros jogos como por exemplo eu falei aqui que o PES 2013 está funcionando. Até um jogo mais simples aqui como o nosso querido Need for Speed Most Wanted, que eu também tentei jogar aqui no nosso Poco F5, não estava abrindo, quer dizer, ele chegava a abrir, mas toda vez que ele ia carregar alguma corrida, ele simplesmente crashava e a gente não conseguia passar disso. Como eu já falei, isso daqui é apenas um problema para os Snapdragon 7 Plus Gen 2. Se você tiver um 8 Gen 1, 8 Plus Gen 1, 8 Gen 2, vai conseguir jogar muito bem até, em alguns casos você vai conseguir mais FPS aqui do que eu estou conseguindo com o meu Poco F5, mas devido ao suporte da Turnip ainda não está tão bom nele, ou praticamente quase nenhum, infelizmente eu não consigo trazer esses testes para vocês. E o porquê do nosso querido Poco F5 só está conseguindo rodar esse jogo, né, que seria o PES 2013 e alguns outros títulos, eu ainda não sei exatamente o porquê. Como eu falei para vocês, o driver Turnip dele ainda não está toda aquela maravilha como a gente já tem aqui disponível no nosso Snapdragon 870. Então pode ser o principal motivo, né? Justamente por conta disso, alguns jogos estão funcionando bem, outros jogos simplesmente não estão funcionando. Porém, como vocês podem ver, PES roda até que muito bem, mas ainda não no nível que a gente tem aqui em o Snapdragon 870. E principalmente, se a gente for comparar com o Exagear, que tem o suporte já de aplicativos de 32 bits, o PES roda muito melhor lá no Exagear do que aqui dentro desse Winlator. Principalmente foi notado também com outros jogos no formato 32 bits, apesar, né, de que esse Winlator também suporta aplicativos de 64 bits para você rodar. E para quem tem aqui um Poco F5 ou até mesmo um Snapdragon 8 Gen 1 ou 8 Plus Gen 2 ou 8 Gen 2, é só você vir aqui na edição do seu container ou na hora que você for criar um container, colocar aqui o Graphics Driver no Turnip Zinc e aqui o DX Wrapper no DXVK 2.2, que com o 2.2 foi o que eu consegui ter a melhor performance, enquanto no 1.10.3 eu tive muito mais stutter. E só lembrando para vocês também que esse APK, para quem já tinha aí a versão antiga da 1.0, é só você simplesmente baixar o novo APK do 1.1 e simplesmente clicar para instalar e atualizar por cima. No caso, eu recomendo você fazer um novo container, mas caso você não queira apagar o seu progresso em alguns jogos, você pode simplesmente utilizar o container que você já estava utilizando. O OBB se mantém a mesma, então não tem por que a gente trocar, mas lembrando que tanto o download do APK do Winlator quanto o OBB vão estar aqui na descrição. Aqui no nosso Poco F3 eu já testei algumas coisinhas a mais, e bom galera, o resultado aqui não mudou muito desde a versão 1.0
1.1 quanto a versão 1.0. Eu até achei que poderia mudar algumas coisas, mas como eu falei, só mudou um pouquinho mais para quem tem aí uma Adreno 700 com um processador 8 Gen 2, 8 Plus Gen 1, 8 Gen 1 e aqui também, é claro, o nosso 7 Plus Gen 2 do Poco F5. Como eu já disse para vocês, eu tentei até jogar aqui o nosso querido GTA V, mas foi totalmente sem sucesso, ele ainda continua não abrindo, apesar desse Winlator ter o suporte a aplicativos de 64 bits. Outros jogos que eu testei foi aqui o nosso querido Need for Speed Most Wanted Black Edition. Como eu falei, o desempenho dele tá bem pior do que o Exagear, justamente por ele ser um aplicativo de 32 bits. Então se você for jogar aí o seu Need for Speed, apesar dele estar rodando aqui no nosso querido 870 do Poco F3, ele ainda vai estar com um desempenho menor do que o Exagear. Já que o nosso querido Battlefield 4, que também é um outro jogo que eu mais testo aqui no canal, eu já consegui fazer ele funcionar de boa com o instalador de 64 bits e inclusive testei ele também na qualidade low com aí a nossa escala de resolução em 100%, ele até chegou a rodar ali por volta da casa dos 20 FPS, mas não passou muito mais disso. E, inclusive o nosso PES Pro Evolution Soccer 2013 estava com o exato mesmo FPS, então não teria muito que a gente testar. No geral eu usei a exata mesma configuração da outra edição da Wine, então a gente vai ter aqui a Turnip Zinc com o DXVK 2.2 e aqui a nossa GPU Name no modo de GTX 1070 com Video Memory Size em 2048. Já aqui para o nosso pico ruxo, Redmi Note 8 com a sua incrível Adreno 610, que infelizmente, né, ainda não tem nenhum do suporte. No caso, o suporte da Turnip foi adicionado para ela, porém a única atualização que a gente teve aqui no container só trouxe o suporte mesmo para as Adreno 700. Então para você que tem uma Adreno 600 que não é suportada oficialmente pela Turnip, ainda vai ficar de fora das funcionalidades do Winlator, ok? Eu testei aqui alguns joguinhos que a gente já vai ver diretamente aqui. Testei os seguintes jogos, o nosso querido Battlefield 4, que eu também cheguei a testar com ele no Box 64 e até que foi um sucesso, né, que ele tava conseguindo abrir, porém tava rodando apenas a 15 FPS com tudo no low. Só que dessa vez, toda vez que a gente tenta entrar no nosso BF4, ele fala que tem um erro no inicializador e que não consegue fazer o nosso jogo executar. Então para você ainda que tem uma Adreno 610, com aqui o nosso processador sendo o Snapdragon 665 só no modo VGL, porém o modo VGL tem aí alguns glitches gráficos que você não vai conseguir utilizar. E a mesma coisa aconteceu aqui com o nosso Need for Speed Most Wanted Black Edition, que também não funcionou e infelizmente não dava para fazer funcionar no nosso querido Redmi Note 8. Então sim galera, a gente ganhou alguns benefícios para certos celulares e para outros não mudou tanto e é claro, para alguns simplesmente você ainda prefere optar por tanto o Exagear quanto pelo Box 64, que você vai ter um pouquinho mais de sucesso, como aqui no caso do nosso querido Redmi Note 8. É claro que já é bom a gente ter o suporte para alguns jogos no nosso 7 Plus Gen 2, mas a gente tem que esperar muito que os drivers da Turnip evoluam, principalmente aqui para um celular com o potencial do 7 Plus Gen 2 ser mais explorado. E é claro que assim que ele atualizar, eu vou tentar trazer ainda mais conteúdo para vocês. No mais galera, essa atualização do Winlator não chegou assim revolucionando e quebrando grandes barreiras, como chegou aí com o Box 64 nas suas primeiras versões, mas de pouquinho em pouquinho o Bruno SX ou Bruno SX, depende aí de como você fala o nome do desenvolvedor, sempre é bom salientar que ele é totalmente BR, então ele tá por trás de todo esse desenvolvimento, ele vai otimizando, corrigindo alguns bugs, adicionando mais funções e é claro que no futuro a gente espera que esse Winlator chegue com tudo pra gente poder utilizar ele e jogar a maioria dos nossos jogos de PC. No mais é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esse vídeo aos favoritos, liga o sininho para não perder mais um vídeo e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau.